Oi, gente, tudo bom? Então, você lembra quando a gente ia naquelas festinhas de criança que você colocava aqueles refrigerantes em cima da mesa e colava um monte de abelha e ficava lá zanzando e tal? Às vezes você dava aquela golada, tomava uma picada na boca, ficava tudo torto durante 2 semanas. Eu lembro que teve até uma vez que eu tava com os meus pais bebendo um suco, assim, ó, no meio da rua. E aí veio um monte de abelha no meu copo, assim, eu tinha medo de abelha. Aí eu taquei no chão, saí correndo. E aí eu fiquei pensando, eu não vejo mais abelhas. Não tá rolando mais direito isso aí, né? A gente pode deixar um copo aqui, uma lata aqui aberta, eu não vejo mais as abelhas. É, acho que tá rolando bem menos abelhas por aí. Toda vez que eu vou contar a história do porquê não pra alguém, eu lembro que a gente estava assistindo um documentário sobre abelhas, sobre o sumiço das abelhas no mundo. E foi esse documentário que foi a gota d'água pra mim e pra gente, né? E aí eu pensei, se as abelhas estão acabando no mundo, o que vai ser da gente? O que a gente vai comer? As abelhas são, não só as abelhas, como todos os polinizadores são responsáveis por muitas das coisas que a gente come, a maioria das coisas que a gente come. E foi aí, depois de descobrir que as abelhas estão sumindo no mundo, que a gente decidiu começar esse canal. Hoje, eu trago a triste notícia que muitos de vocês já viram por aí, que em apenas 3 meses, em só 4 estados do Brasil, 500 milhão de abelhas morreram. Imagina no resto inteiro do Brasil. E é bizarro, né? Isso devido basicamente ao desmatamento em massa e aos agrotóxicos, né? Que os agrotóxicos têm um efeito, assim, um efeito colateral de matar abelhas. Eles são feitos para matarem as chamadas pragas das lavouras, né? Os insetos que comem o que o cara quer colher. E aí você acaba matando um monte de abelha e causando um prejuízo não só ambiental, mas também monetário mesmo, né? Que até saiu uma entrevista esses dias aí, uma reportagem esses dias falando que o serviço ambiental que as abelhas oferecem para a agricultura mesmo e para a natureza é cotado em 42 bilhões por ano, né? 43 bilhões de reais. O serviço dos polinizadores no Brasil, na agricultura, por ano, equivale a 43 bilhões de reais. Ou seja, se a gente colocasse isso na ponta do lápis mesmo, né, no economiquez mais padrão mesmo, se tivesse esse custo na ponta do lápis, no papel, você inviabilizaria esse tipo de agricultura predatória. Então, a gente tem que começar a olhar para isso, né? Hoje, no Brasil, tem mais de 2.000 agrotóxicos liberados. E só esse ano, o atual governo liberou mais 74. São muitos agrotóxicos que, inclusive, são proibidos no mundo inteiro. E a gente conhece alguns apicultores que a gente descobriu pelo Brasil e a gente ouviu muitos relatos ultimamente dos apicultores chegarem na colmeia e ver todas as abelhas no chão, mortas. De uma vez, assim, a colmeia no chão. E eles não têm nada a ver com isso, assim, né? O cara é apicultor ali, ele tem o serviço dele como criador de abelha e, assim, as abelhas dele, elas andam por 15, 20 quilômetros fora da propriedade dele e polinizando por aí, né? Então ele tá, assim, pegando mel, oferecendo o serviço dele, né, de vendedor de mel e também ajudando a polinizar todas as plantas silvestres, né? Toda a lavoura do vizinho dele. Então é um baita de um serviço, né? Que, assim, que ele não tem nada a ver. Se o cara passa lá com um avião despejando litros e litros de agrotóxico e acaba matando a colmeia dele, né? E que é muito bizarro. Eu não consigo entender de verdade como é que o Brasil consegue ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo e a gente continua. A gente não está só envenenando o solo, a gente está se envenenando.
As crianças hoje estão consumindo isso nos seus alimentos, mesmo que seja uma alimentação saudável, mesmo que esteja comendo frutas e verduras, tem veneno ali. Então, assim, é um jeito de pensar, é um sistema político, econômico muito bizarro. Tanto que aqui, a Araraquara, onde a gente mora, é um lugar que tem muito canavial, é monocultura de cana. Praticamente. E a maioria dos apicultores que moravam aqui tiveram que ir embora daqui, porque não tem mais como viver disso. Então, já que a cana é o que move dinheiro no município, não importa o que está acontecendo com o resto, com a população, com o meio ambiente. A gente vai dar valor para a economia e não para o futuro. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Exatamente. A gente tem que sair de uma economia que se baseia no curto prazo para uma economia que tenha uma visão sistêmica, ecológica e que vise o médio e longo prazo também. Senão, assim, não vai ter vida daqui a 5, 10, 15 anos. Vida, assim, até pode ser que tenha vida, mas vai ser um jeito bem ruim de se viver, assim, né? A gente vai ter calor pra caramba. Como agora? Exatamente. Nossa, agora alimentos com cada vez mais veneno, né? Doenças degenerativas atingindo a população inteira, né? E daí pra pior, né? Daí vou começar a falar desse assunto, porque senão você passa o dia inteiro falando de É importante desgraça. falar. É importante falar sobre sim, as coisas ruins. Eu acho que a gente tem que ser propositiva, a gente tem que falar sobre soluções, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. E hoje a gente chegou no cúmulo de acabar com os polinizadores no mundo inteiro, que existe serviço de polinização manual. Os agricultores estão contratando pessoas para mexer na florzinha ali, para fazer a polinização manual, porque não tem mais. Existe hoje em dia um serviço de aluguel de colmeia. Pessoas que estão alugando colmeias de apicultores para levar um pouco nas suas lavouras para polinizar, porque não está dando mais certo. A gente planta, dá a flor e não vai para frente, porque não existe os insetos que faziam esse serviço. Então, assim, a gente está indo para um buraco que eu não sei o que vai acontecer. Eu até estava lembrando ontem, com o Guto também, sobre quando a gente viajava, há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tirei carta, 10 anos atrás, quando a gente pegava estrada, a gente via um monte de inseto vindo no vidro, assim, ó. Às vezes tinha até que viajava à noite, no final da tarde, até que fechar os vidros do lado, assim, e até ligar o para-brisa, às vezes mesmo sem chuva, porque vinha muito inseto batendo no vidro. Era muito. Hoje, eu posso pegar a estrada 3 dias seguidos, eu não vejo nenhum inseto batendo no meu vidro. Exatamente. Era gostoso? Não era gostoso ter inseto no meu vidro. Ok. Não era gostoso também levar picada de abelha, ver aquele monte de abelha na mesa? Eu tinha medo de abelha quando eu era criança e tal. Mas é triste pensar no que significa esse extermínio, né, dos polinizadores. Exatamente. E, assim, a abelha, ela é uma das espécies, as abelhas, né? São algumas das espécies dentro de um ecossistema, são espécies muito importantes, né? Porque elas têm esse fator muito importante da polinização, mas elas não são as únicas espécies que estão sendo exterminadas pelo uso indevido da terra, né? Basicamente. E as abelhas servem também para chamar atenção para um assunto muito maior, que é o extermínio massivo de espécies. Hoje em dia a gente tem vários cientistas que falam que a gente está passando pela 6ª grande extinção, né, de toda a história da vida na Terra. A gente já teve 5 grandes extinções. Uma foi aquela que caiu o meteoro e exterminou uma delas, né? Foi uma dessas que caiu o meteoro e exterminou todos os dinossauros, tal. Isso há 200 e não sei quantos milhões de anos atrás. E agora a gente está causando a 6ª grande extinção. Isso por ação humana na Terra, né? Não é só uma questão de estar tacando carbono na atmosfera, tá metano e esquentando, né, o aquecimento global, que isso também está acontecendo. Mas são mudanças climáticas e mudanças sistêmicas através da ação humana que a gente está mudando, a gente está entrando numa era geológica, que a galera até chama de antropoceno,
que a gente muda o nosso poder das 7 bilhões de pessoas, o nosso modo de vida das 7 bilhões de pessoas do mundo está causando uma extinção em massa, né? Então, é bizarro isso, né? É legal pegar a abelha como um dos nossos amiguinhos aí que influenciam muito na nossa vida, né? E que são extremamente necessários para mostrar esse grande papel. Mais ou menos que nem o canudo, né? O canudo foi, né? Todo mundo falando, o canudo, mas o canudo é só um plástico, dentro de vários plásticos de uso único, copinho descartável, né? Prato de festa, talherzinhos, né? Você pega o avião, aquele monte de lixo, imagina cada pessoazinha que... Glitter! Não sei o que, glitter. E aí por aí vai, né? Plásticos de uso único, né? O canudo é um plástico de uso único que tem que ser, assim, não tem que ter canudo, não tem que ter mais plástico de uso único, tem que, assim, se tiver que ter uso único, que seja de fontes biodegradáveis e compostáveis, né? E a abelha serve para isso também, né? Ela serve para chamar atenção para uma coisa que é muito maior. E a solução é uma só, assim, para tudo isso, né? É uma só não, são várias soluções, né? Mas são as mesmas soluções para acabar com esses problemas. Mas né? Só pegando esse assunto do plástico rapidinho, eu queria lembrar também que os agrotóxicos não é só o problema do produto, existe também o problema do plástico da embalagem do agrotóxico, que não é uma embalagem reciclável. Então, assim, é tudo de ruim. O produto é ruim, a embalagem não tem como reciclar, então, assim, não tem o que fazer. E a gente tá, enfim, colocando isso no mundo e no Brasil mais do que nunca. É uma cadeia toda então, errada. Eu só queria lembrar que a embalagem dos agrotóxicos não é reciclável, e isso também é um problema. O agronegócio, assim, o grande agronegócio é uma cadeia toda errada, assim, né? É lógico que alimenta o mundo, né? Mas alimenta o mundo mal e alimenta o mundo de forma que está dando um monte de doença no mundo inteiro e causando o extermínio das abelhas e de várias outras populações, várias outras espécies. Então a gente tem que repensar para agora o nosso modo de cultivo de alimentos, né? Que todo mundo tem que comer, né? 3 vezes por dia e tal. Eu quero comer, você quer comer, todo mundo quer comer, tem que comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu tenho boca pra comer. A boca foi feita pra comer. Assim, quando eu penso em tudo isso, eu só fico imaginando, assim, um videogame apocalipse, assim. Ou, tipo, sabe GTA? Que é aquele joguinho lá que todo mundo fica atirando em tudo, sei lá, fazendo um monte de coisa proibida, enfim. É basicamente o que a gente tá fazendo com o meio ambiente, com os animais. Só que ao invés de ser carro e prédio e sei lá o que velhinhas com taco de beisebol. São florestas, animais, solo, lençol freático, água. É basicamente isso que vem na minha cabeça, assim, meu Deus, eu estou nesse mundo do GTA, só que do meio ambiente, só que na vida real E é isso mesmo, tem que entrar em choque mesmo, porque se a gente continuar fazendo, né, se a gente continuar caminhando nesse sentido, vai dar ruim e vai dar muito ruim, assim, vai ter extinção em massa também dos seres humanos. Né, da sua família, das pessoas que você ama, a gente está minando o modo de vida das nossas próximas gerações com o modo de vida que a gente tem hoje, né? Tem uma frase que eu acho muito legal, que eu acho muito sábia, assim, que a gente não herda o planeta dos nossos antepassados, a gente está pegando emprestado das futuras gerações. Então, a gente tem que pensar em modos de vida que sejam sustentáveis, que a gente consiga se sustentar agora bem, todo mundo quer viver bem, e que a gente consiga também deixar um mundo vivível, né, habitável para as outras gerações. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Obviamente, através da agroecologia também, né, plantando agrofloresta, né, esse eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem que focar agora em modelos de produção agrícola que sejam sustentáveis. A agroecologia tem muito a oferecer aí, né? A agrofloresta, né? A agricultura biodinâmica, a agricultura regenerativa de forma geral, que existe, está acontecendo e até o agronegócio está vendo isso, que funciona e está colocando em prática, porque é isso, se continuar do jeito que está, com esse pacote de veneno, pacote de grandes maquinários e
que tá só desertificando os solos e acabando com a vida, não vai dar para ser assim. Então o agronegócio está vendo, está pegando essas técnicas vindas da agroecologia, né, usando micro-organismos no solo, né, rotatividade de culturas, são coisas pequenas assim que dão para ser usadas também em larga escala, e que tem que ser usadas mesmo. O agronegócio tem que se aproveitar disso, né, tem que ter em todas as escalas. Lógico que tem a questão social também de uso da terra, né, as pessoas se unirem em pequenas propriedades e fornecer os alimentos ali, né, com abundância para a sua comunidade local, é a melhor forma que tem. Mas tem que acontecer em grande escala, porque é o que a gente tem para hoje também. A gente tem gente muita gente. Eu parei de falar palavrão nos vídeos porque tem gente que, né, que mostra em sala de aula, né? Tem professores que mostram em sala de aula alguns dos nossos vídeos, então eu parei de falar palavrão. Mostra na sala de aula. Para todas as idades. Então, a faixa etária é livre. É livre. Inclusive tem muita gente, né, nova tomando essa consciência ecológica agora, que nem, né, a Greta, lá, a finlandesa lá sueca que fez a greve global pelo clima lá, né, e chamou um monte de gente agora no dia 15. Ela é tão fofa. Ela é muito fofa. Ela é tão fofa. E tem muita gente, né? Porque é isso, não dá pra você ir estudar. Por que você vai estudar tanto e na escola continuar repetindo os padrões se não vai ter vida, não vai ter um planeta habitável, né? Então as criançadas estão percebendo isso, né, com antecedência. A gente percebeu um pouco depois, né? Tem gente que não percebeu até agora, mas que percebam. Cada um tem o seu momento, a gente tem que, né? Exatamente, tem que respeitar. Né? Mas vamos também acelerar, porque, né, vamos ser um pouco João Dória aí da ecologia, né? Acelera a ecologia. Nossa senhora. Enfim, eu acho que... acelerar a destruição, né? Que nem esses caras fazem, né? Acelerar o processo de chateira, agronegócio e tal, e especulação imobiliária, e vender, e privatização, né? Vamos acalmar isso e acelerar os processos regenerativos. Bom, o Augusto tá falando mil coisas aqui pra deixar a gente em choque, né? Eu já fico em choque, eu já vivo em choque todos os dias com as notícias. Mas o que a gente tem de bom mesmo é poder conversar com vocês, inclusive, ter essa comunidade que o Porquê Não criou, e claro, muitas pessoas além do Porquê Não, pessoas que estão pensando em tudo isso. É bom a gente conversar uns com os outros sobre as frustrações, sobre esse mal-estar de pensar em soluções ecológicas, e é muito importante essa união, né, das pessoas conscientes agora. Sim. E aí a gente... Dia a dia, né? E a gente precisa pensar no que a gente pode fazer, aonde a gente alcança, aonde o nosso braço consegue alcançar para salvar os polinizadores e as florestas e todas as coisas que a gente depende, não é mesmo? Então a gente pensou aqui em algumas plantas para você plantar na sua casa ou na sua agrofloresta ou em vaso, em qualquer lugar. Então, se todo mundo plantasse um pouquinho, a gente já ia chamar um pouco mais de abelha. E polinizadores, e outros animais, e comida, e clima bom. Então, a gente incentiva muito o plantio, a gente dá algumas dicas no nosso Instagram, nos nossos vídeos. Tem vários vídeos sobre como fazer sua horta, por exemplo. Então, algumas plantas para você plantar na sua casa para atrair polinizadores são... Tá aqui, ó. Manjericão. Cravo de defunto. Maracujá chama mamangava, que é muito linda. E é uma flor muito linda. Calêndula, sálvia, açafrão. Tem muitas. Na verdade, tudo assim, a maioria das... né? As adubação verde, que chama bastante, vem aí direto. Sálvia, tomilho, funcho. Como é que é o nome daquela, Diogo? Astrapeia. O Diogo tá aqui com a gente, o vô dele é apicultor. E ele falou que o vô dele sempre planta Astrapeia. E tem várias árvores, né? Tem árvores que soltam muitas flores. E é isso, basicamente, vamos plantar, né? Plantar qualquer coisa já é bom. Então... E além de plantar, claro, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto dos polinizadores
com as pessoas da nossa família, no almoço, no jantar. Vamos conversar com os alunos, com os professores. Vamos conversar sobre isso no bar também. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que essa consciência coletiva é o estopim para pressão coletiva, política e sistêmica. Então, vamos conversar mais. Então, comenta aqui o que você achou do vídeo, comenta aqui sobre suas dúvidas, marca aqui seus amigos que deveriam saber sobre isso também. Coloca aqui aquele seu amigo também que desacredita, que odeia falar sobre essas coisas e acredita que não existe aquecimento global e nada disso. Marca ele aqui também, vamos conversar também. E dá um like aí, toca o sininho para receber as notificações. E é isso aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E para você que assistiu até agora e se você quiser saber um pouco mais sobre abelhas nativas, que essa é uma curiosidade, as abelhas do Brasil nativas, elas não têm ferrão e a gente tem muitas espécies. A gente vai colocar um vídeo aqui em cima para você assistir em seguida. Valeu. Tchau, tchau, gente. Oi, gente, tudo bom? Caralho. Oi, gente! Oi, tudo bom?